Quantas vezes você já se sentiu injustiçado? Já foi acusado sem motivo ou mal compreendido? Nessas horas, parece que ninguém nos escuta, mas há um Deus que vê todas as coisas, um juiz justo que defende aqueles que nele confiam. No Salmo 7, Davi nos ensina que mesmo diante da injustiça, podemos encontrar refúgio em Deus. Hoje, vamos mergulhar nessa mensagem poderosa e descobrir que a justiça do Senhor nunca falha. Fique comigo até o final e receba essa palavra que pode transformar sua vida. No Salmo 7, Davi clama ao Senhor por justiça diante das falsas acusações que enfrenta. Ele coloca sua confiança em Deus, o único que pode julgar com retidão. Muitas vezes, enfrentamos momentos de injustiça, onde somos mal compreendidos ou atacados sem motivo. Mas este salmo nos lembra que Deus é nosso refúgio e defensor. Davi inicia sua oração com uma entrega total ao Senhor. Senhor, meu Deus, em Ti me refugio. Salva-me e livra-me de todos os que me perseguem. Salmo 7, 1. Ele reconhece que sem Deus estaria vulnerável às mãos dos inimigos. Isso nos ensina que diante das dificuldades, a melhor atitude é buscar abrigo na presença do Altíssimo, pois Ele é nosso escudo e fortaleza. Muitas vezes somos tentados a buscar vingança ou resolver as coisas por nossa própria força, mas Davi nos ensina o contrário. Ele entrega sua causa ao justo juiz. Ele sabe que Deus vê todas as coisas e que no tempo certo trará justiça. Essa confiança é um exemplo para nós, pois mesmo que sejamos injustiçados, Deus permanece no controle. Ele declara ainda: se há maldade em minhas mãos, se paguei com o mal a quem estava em paz comigo, que o inimigo me persiga e me alcance. Salmo 7, 3, 5. Aqui vemos a integridade de Davi. Ele faz uma autoavaliação e se dispõe a ser julgado por Deus. Esse é um ensinamento valioso. Devemos sempre examinar nossos próprios caminhos, garantindo que estamos andando conforme a vontade do Senhor. Deus é um juiz justo. Ele não se deixa enganar por aparências nem por mentiras humanas. O Senhor julgará os povos. Julga-me, Senhor, conforme a minha justiça e conforme a integridade que há em mim. Salmo 7, 8. Quando andamos em retidão, podemos confiar que Deus nos defenderá. Mas se houver algo em nós que precisa ser corrigido, devemos estar prontos para reconhecer e mudar. A justiça de Deus é ativa. Ele não apenas observa, mas age. O Salmo nos diz que Deus é um juiz justo, um Deus que manifesta cada dia o seu furor. Salmo 7:11. Isso significa que Deus não ignora a maldade. Se o ímpio não se arrepender, enfrentará as consequências dos seus atos. Isso nos dá segurança, pois sabemos que o mal não prevalecerá para sempre. Davi continua sua oração, declarando que o ímpio cava uma cova e acaba caindo nela. Isso reflete um princípio espiritual profundo. Quem trama o mal acaba sendo vítima das próprias armadilhas. Muitas vezes, queremos ver a justiça acontecer imediatamente, mas precisamos confiar que Deus cuida de tudo e que cada pessoa colhe aquilo que planta. Ao final do salmo, Davi louva ao Senhor. Darei graças ao Senhor por sua justiça. Ao nome do Senhor Altíssimo cantarei louvores. Salmo 7:17. Isso nos ensina que mesmo antes de ver a justiça se cumprir, devemos adorar e agradecer a Deus. A gratidão demonstra confiança e fé de que o Senhor está agindo, mesmo quando não vemos. Se você está enfrentando momentos de injustiça, lembre-se, Deus é seu refúgio e juiz fiel. Não se desespere, não tente resolver tudo com suas próprias forças. Entregue sua causa ao Senhor, mantenha sua integridade e confie que no tempo certo sua justiça será manifesta. O Deus que defendeu Davi continua sendo o mesmo hoje. Ele vê tudo
Ele conhece seu coração e trará justiça ao seu favor. Davi declara: Senhor meu Deus, em ti me refugio. Salva-me e livra-me de todos os que me perseguem. Salmo 7:1. Essa é a postura de quem confia plenamente no poder divino. Em vez de buscar vingança, ele entrega sua causa ao Senhor, que vê todas as coisas e age no tempo certo. Muitas vezes, quando somos injustiçados, sentimos a necessidade de nos defender imediatamente, de provar nossa inocência a qualquer custo. Mas Davi nos ensina um caminho diferente. Ele não se desespera, nem revida com suas próprias mãos. Ele escolhe confiar na justiça divina. Isso nos lembra que Deus não ignora o sofrimento dos justos, e mesmo que pareça demorado, ele sempre age no tempo certo. Davi continua sua oração fazendo uma análise sincera do próprio coração. Se há maldade em minhas mãos, se paguei com o mal a quem estava em paz comigo, que o inimigo me persiga e me alcance. Salmo 7:3-5. Essa declaração mostra a importância da integridade diante de Deus. Antes de pedir justiça, Davi se certifica de que está andando em retidão. Isso nos ensina que quando buscamos a justiça do Senhor, precisamos estar dispostos a sermos examinados por Ele. A justiça de Deus é perfeita, pois Ele vê além das aparências. Enquanto os homens julgam apenas com base no que podem ver ou ouvir, o Senhor sonda os corações e conhece as intenções mais profundas. O Senhor julgará os povos. Julga-me, Senhor, conforme a minha justiça e conforme a integridade que há em mim. Salmo 7:8. Davi não teme esse julgamento, pois confia que Deus vê sua sinceridade. Da mesma forma, se vivemos em retidão, podemos descansar sabendo que Deus é nosso defensor. Deus é um juiz justo e não se deixa enganar. O Salmo declara: Deus é um juiz justo, um Deus que manifesta cada dia o seu furor. Salmo 7:11. Isso significa que Ele está constantemente trabalhando em favor dos justos e contra a iniquidade. Mesmo que pareça que os ímpios prosperam por um tempo, suas más ações não ficarão impunes para sempre. O Senhor intervém e faz justiça. Davi também nos ensina um princípio espiritual profundo. O ímpio acaba sendo vítima das próprias armadilhas. Aquele que gera maldade concebe sofrimento e dá à luz a desilusão. Quem cava um buraco e o aprofunda cairá nessa armadilha que fez. Salmos 7:14-15. Isso nos lembra que tudo o que plantamos, colheremos. Quem semeia injustiça, mais cedo ou mais tarde, enfrentará as consequências de seus atos. O final do Salmo é um louvor à justiça de Deus. Darei graças ao Senhor por sua justiça. Ao nome do Senhor Altíssimo cantarei louvores. Salmos 7:17. Davi não apenas confia que Deus fará justiça, mas já começa a agradecer antes mesmo de ver o cumprimento. Isso demonstra fé genuína. Ele sabe que o Senhor está no controle e merece ser exaltado. Que essa mensagem sirva de encorajamento para você. Se está enfrentando injustiças, não se desespere. Confie no Senhor, mantenha sua integridade e entregue sua causa a Ele. Deus é fiel. E no tempo certo, sua justiça será manifesta. Deus é um juiz justo, que sonda os corações e conhece as intenções mais profundas. Ele recompensa os que andam em retidão e traz juízo sobre aqueles que persistem no mal. O Senhor julgará os povos. Julga-me, Senhor, conforme a minha justiça e conforme a integridade que há em mim. Salmo 7:8. Isso nos ensina a manter a integridade, confiando que a justiça de Deus nunca falha. Mesmo que por um tempo pareça que a impunidade reina, Deus está atento a todas as coisas. Nada escapa ao seu olhar, e no momento certo Ele age. Sua justiça pode não ser imediata aos nossos olhos, mas é perfeita e inquestionável. Por isso, devemos continuar firmes na fé, sem ceder à tentação de revidar com nossas próprias
Forças, pois o Senhor luta por nós. Davi sabia que Deus julga com retidão e por isso não temia apresentar sua causa diante dele. Quando vivemos de acordo com a vontade do Senhor, podemos ter essa mesma confiança. Mesmo que sejamos perseguidos ou injustiçados, a nossa fidelidade a Deus será sempre recompensada. E mesmo que pareça que os ímpios prosperam, a palavra de Deus nos garante que, no tempo certo, eles colherão as consequências dos seus atos. O Salmo 7 também nos ensina sobre o perigo de uma vida de iniquidade. Davi declara que o ímpio cava um buraco e acaba caindo nele. Salmo 7:15. Isso significa que aqueles que praticam o mal acabam sendo vítimas das suas próprias armadilhas. Esse princípio se repete em toda a Bíblia. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Gálatas 6:7. A justiça de Deus não falha. Ele é paciente, dando oportunidades para que os pecadores se arrependam, mas se continuarem no erro, enfrentarão seu julgamento. Isso nos dá esperança, pois sabemos que o mal não vencerá para sempre. O Senhor não é indiferente ao sofrimento dos justos, e Ele sempre age em favor dos que o temem. Se você está passando por momentos de injustiça, lembre-se das palavras deste salmo. Deus vê a sua dor, Ele conhece o seu coração e no tempo certo, Ele agirá. Não tente resolver tudo com suas próprias forças, mas descanse na promessa de que o Senhor é o seu juiz e defensor. E assim como Davi fez, não espere apenas pelo julgamento de Deus, louve-o desde já. O salmista termina declarando: darei graças ao Senhor por sua justiça, ao nome do Senhor Altíssimo cantarei louvores. Salmo 7:17. A adoração e a gratidão demonstram nossa fé de que Deus está no controle e que sua justiça prevalecerá. Mantenha-se firme, pois a justiça de Deus nunca falha. Ele é fiel e jamais abandona aqueles que confiam nele. Ao final do salmo, Davi louva ao Senhor. Darei graças ao Senhor por sua justiça, ao nome do Senhor Altíssimo cantarei louvores. Salmo 7:17. Assim também devemos agir. Mesmo em meio às lutas, precisamos exaltar a Deus, pois Ele está no controle. Se você enfrenta momentos de injustiça, lembre-se, Deus é seu refúgio e juiz fiel. Confie nele, e no tempo certo, sua justiça será manifesta. Ainda que as circunstâncias pareçam desfavoráveis e o mundo tente fazer você duvidar, permaneça firme. Deus vê cada lágrima, conhece cada dor e está trabalhando em seu favor. A atitude de Davi nos ensina a colocar nossa confiança plena no Senhor. Ele não apenas pede justiça, mas também mantém um coração grato. Isso nos lembra que a fé verdadeira não depende apenas das circunstâncias visíveis. Louvar a Deus em meio às provações demonstra que acreditamos na sua soberania e na sua fidelidade. Quantas vezes somos tentados a reclamar ou nos desesperar diante das dificuldades? No entanto, a palavra nos ensina que o louvor nos fortalece e nos mantém conectados ao Senhor. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Salmo 35. Deus jamais deixa seus filhos desamparados. Outro ensinamento precioso do Salmo 7 é que o mal não permanecerá para sempre. Aqueles que tramam contra os justos podem até prosperar por um tempo, mas não escaparão da justiça de Deus. O Senhor pesa os corações e retribui a cada um conforme suas obras. Isso deve nos trazer paz, pois significa que não precisamos carregar o peso da vingança. Deus cuidará de tudo. O próprio Davi, em outra ocasião, reafirma essa confiança. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e ele o fará. E ele fará sobressair a tua justiça como a luz, e o teu juízo como o meio-dia. Salmo 37, 5, 6. Essa é uma promessa poderosa. Deus não ignora nossas lutas, mas age no tempo certo, trazendo luz sobre a verdade. Por
Isso, se você está sofrendo calúnias, perseguições ou sendo tratado injustamente, saiba que não está sozinho. O Senhor luta por você. Ele é seu advogado fiel. Mesmo que tudo pareça difícil agora, creia que a justiça do Senhor não falha. E quando essa justiça se manifestar, que seu coração esteja cheio de gratidão e louvor. Antes mesmo de ver a resposta, glorifique a Deus. A fé verdadeira é aquela que se mantém firme mesmo no meio da tempestade, sabendo que no final a vitória vem do Senhor. O exemplo de Davi nos ensina que confiar em Deus nos traz paz. Ele nos protege, nos fortalece e nos guia pelo caminho certo. E mesmo quando tudo parece incerto, podemos ter certeza de que a vontade dele é sempre perfeita. Portanto, siga em frente com coragem. Deixe que Deus seja seu refúgio, seu escudo e sua justiça. Louve-o em todo o tempo, pois ele é fiel e jamais falhará. Sua justiça brilhará como o sol ao meio-dia, e todos verão que o Senhor é Deus.